Introdução à Divina Vontade. Lição 12. Somos nada, Deus é tudo. Dito de outro modo, outro requisito indispensável para viver na Divina Vontade é a verdadeira humildade, que nada mais é do que o reconhecimento do nosso próprio nada. Jesus repete isso não poucas vezes, mas inúmeras vezes. Recomenda a Luísa que chegue a seu nada. Ele diz que todas as suas obras são formadas sobre o nada, que nelas tem seu princípio. E é justamente por isso que o tudo pode fazer o que quer. Esta condição é tão necessária que Jesus insiste nela desde o início de sua obra em Luísa. E continua insistindo durante toda a sua vida. Vejamos alguns pontos que ele vai indicando para que tomemos consciência da importância deste estado. Volume 3, capítulo 72, 20 de maio de 1900. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me que era noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno. Em suma, parecia-me que tudo tinha um significado. Enquanto olhava isso, parecia-me ver Nosso Senhor, que, tomando a palavra sobre o que eu via, disse: toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior. É o silêncio de tudo que não é Deus. Olha, as estrelas cintilam com uma luz moderada, não deslumbrante como o sol. O sono é o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais. Todos buscam um lugar, uma caverna, onde ficar em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais é necessário para a alma. Repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas, para poder repousar em Deus, é necessário o silêncio interior. Nota: a Deus se chega e pode-se ter intimidade com Ele no silêncio, nunca no barulho, na algazarra. Assim como o corpo precisa do silêncio exterior para adormecer placidamente. Mas qual é esse silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, mantendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, enfim, a tudo que não chama por Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isso? O único meio de absoluta necessidade é desestruturar o próprio ser e reduzi-lo a nada, como era antes de ser criado. E quando o ser já estiver reduzido a nada, retorná-lo em Deus. Filha minha, todas as coisas têm seu princípio no nada. Esta mesma máquina do universo, que tu vês com tanta ordem,
Se antes de criá-la estivesse cheia de outras coisas, minha mão criadora não poderia pôr-se nela para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, teria que desfazer tudo que já estivesse ali e depois refazê-la como me agradasse. Mas estamos sempre aí. Todas as minhas obras têm princípio no nada. Quando há mistura de outras coisas, não é digno da minha majestade descer e agir na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim e retorna seu ser no meu, então eu ajo como o Deus que sou. E nisso a alma encontra o verdadeiro repouso. Eis aí como todas as virtudes têm seu princípio na humanidade e no aniquilamento de si mesmo. Volume 3, capítulo 105, 3 de agosto de 1900. Encontrando-me em meu estado habitual, estava desejando e buscando meu amado Jesus. Depois de tê-lo esperado longamente, ele veio e me disse: Filha minha, por que me procuras fora de ti, se poderias me encontrar mais facilmente dentro de ti? Quando quiseres me encontrar, entra em ti, chega até teu nada, e aí, sem ti, no breve giro do teu nada, descobrirá os alicerces que pus em ti e as construções que levantei em ti. O ser divino, esforça-te e entra. Olhei e vi os sólidos alicerces e os muros altíssimos que chegavam até o céu. Mas o que mais me admirava era ver que o Senhor fizera esta grande obra sobre meu nada, e os muros estavam todos fechados, sem nenhuma abertura. Via-se apenas no teto uma abertura voltada para o céu. E nessa abertura residia Nosso Senhor, sobre uma coluna firme, que se erguia dos alicerces formados sobre o nada. Enquanto eu estava toda admirada, olhando, o bendito Jesus acrescentou: os alicerces formados no nada significam que a mão divina atua ali, onde está o nada, e jamais mistura suas obras com as obras materiais. Os muros sem aberturas ao redor significam que a alma não deve ter nenhuma correspondência com as coisas terrenas, de modo que nem mesmo um pouco de poeira possa entrar, porque tudo está bem fechado. A única correspondência que esses muros têm é com o céu, isso é, do nada ao céu e do céu ao nada. Este é o sentido da abertura feita no teto. A estabilidade da coluna significa que a alma está tão firme no bem que nenhum vento contrário pode movê-la. E eu que resido sobre ela, sou sinal certo de que a obra feita é toda divina. Nota: é preciso notar que os muros, sem portas nem janelas, são feitos por Deus.
não pela criatura. Assim, o desapego e o abandono tornam-se naturais para quem decidiu entrar para viver na divina vontade. Como é dito claramente, sua única comunicação será com o ser divino, em vez de se encher com coisas do mundo. Só poderá incorporar em si o que é divino. O único trabalho e a única decisão será decidir-se a entrar, sabendo que dali não se sai. Volume 4, capítulo 109, 19 de fevereiro de 1902. Minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para que eu seja entendido, mas no ministério privado basta a minha simples presença para tudo, porque ver-me e entender a harmonia das minhas virtudes, para copiá-las em si mesmas, é a mesma coisa. Portanto, a atenção da alma deve estar em me ver e em conformar-se em tudo às operações interiores do Verbo. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por aquele tempo, que a tenho em minha presença, vivendo vida divina. Minha luz é como um pincel para pintar minhas virtudes, florescem as cores diversas. E a alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como nas pontes altas, que quanto mais altas, mais precipitam para baixo uma chuva abundante. Assim, a alma, diante da minha presença, põe-se no estado que lhe convém, isso é, embaixo, no nada, tanto que se sente desfeita, e a divindade em torrentes faz chover graças sobre ela, até mergulhá-la em si mesma. Por isso deve estar contente, se falo, e contente se não falo. Volume 8, capítulo 17, 18 de novembro de 1907. E Jesus, filha minha, e tu te afliges por te sentires reduzida ao nada? Melhor te digo que quanto mais a criatura se reduz ao nada, tanto mais é cheia do tudo. E se ainda restam uma sombra de si mesma, esta sombra impede que eu me possa dar todo à alma. E tu voltas sempre, e teu voltar sempre ao nada, significa que vais perdendo teu ser humano para readquirir o divino. Nota: deve-se renunciar a tudo, inclusive às virtudes, aos dons, etc., que nos foram dados e que nos serviram para nos relacionarmos com Deus. Pois, se resta uma só sombra do nosso, o tudo não pode entrar e nos encher de si. Volume 11, capítulo 25, 4 de junho de 1912. Naquela manhã, depois da comunhão, dizia ao meu sempre amável Jesus: a que estado me reduzir? Parece que tudo me foge, sofrimentos, virtudes, tudo. Então Jesus: filha minha, o que tens? Queres perder o tempo?
Queres sair do teu nada? Põe-te no teu lugar, no teu nada, para que o tudo possa ter seu lugar em ti. Deves saber que toda tu deves morrer na minha vontade. O sofrer, as virtudes, tudo. Minha vontade deve ser o túmulo da alma. Assim como na tumba a natureza se consome, até desaparecer de fato. E dessa mesma consumação ressurge a uma vida mais bela e nova. Assim a alma, sepultada na minha vontade, como dentro de uma tumba, moverá ao sofrer as suas virtudes, aos seus bens espirituais, e ressurgirá em tudo a vida divina. Ai, minha filha, parece que queres imitar os mundanos, que são levados para o que está no tempo e acaba e não dão importância ao que é eterno, amada minha. Por que não queres aprender a viver só de minha vontade? Por que não queres viver só da vida do céu, mesmo estando na terra? Minha vontade é o amor, o que jamais morre. Por isso, para ti, o sepulcro deve ser a minha vontade. A lápide que te deve encerrar, selar, sem te dar esperança de sair. Esse é o amor. Além disso, cada pensamento voltado para si mesma, mesmo sobre as próprias virtudes, é sempre um ganho para si e uma fuga da vida divina. Ao contrário, se a alma pensa só em mim, só me vê a mim, então recebe nela a vida divina. E recebendo a vida divina, a humana foge e ela alcança todos os bens possíveis. Entendemos-nos? Volume 19, capítulo 24, 27 de maio de 1926. Filha minha, este sentir ainda mais teu nada não se opõe ao viver na minha vontade. Pelo contrário, é um dever teu. Todas as minhas obras são formadas sobre o nada. E por isso tudo pode fazer o que quer. Se o sol tivesse razão e lhes perguntassem: o que fazes de bom? Quais são teus efeitos? Quanta luz e calor contens? Responderia: eu não faço nada. Só sei que a luz que Deus me deu está investida da vontade suprema e faço o que Ele quer. Estendo-me onde Ele quer e produzo os efeitos que Ele quer. E enquanto faço, tanto eu fico sempre no nada. E tudo faz a vontade divina em mim. Assim também todas as minhas outras obras. Toda a sua glória consiste em ficar no nada, para dar todo o campo à minha vontade, para agir. Só o homem quis fazer sem a vontade do seu Criador. Quis fazer agir a sua vida, crendo-se capaz de qualquer coisa, e o tudo, sentindo-se posto de lado pelo nada, saiu do homem, que se reduziu de superior a todos a ficar abaixo de todos. Por isso, faz com que o teu nada esteja sempre nas mãos da minha vontade.
Se queres que a unidade da sua luz haja em ti e chame a vida nova a finalidade da criação. Fiat, Fiat, Fiat.